iniciou? Mas Deus faz isso. Eu acho que a diferença de uma pessoa que é chamada, uma pessoa que não casou e foi chamada, é se ela ficar com a mente sadia. Você vê que ela tem contentamento. Contentamento. É uma pessoa que está com contentamento. Quem não é casada, que é uma pregadora famosa aí, que ela tem até umas doutrinas diferentes, mas eu gosto dela falando, eu cresci ouvindo ela. É aquela Valnice Milhomes. Ela parece que ela teve umas heresias durante a carreira dela, mas ela é uma mulher que fez seminário batista e não casou. Teve as mesmas paixões de jovem, pensou, mas Deus nunca levou ela para esse caminho. E ela entendeu que não era para casar. E não deu. Ela não bateu, não vou casar. O ministério dela levou ela para o outro lado. E né? pode dar conselho aí, né? Então. Pode dar um conselhozinho, bom seria. Bom seria, né? Aí então o que acontece? Coisa boa você dá uma A pessoa que é chamada por Deus solteira, ela tem contentamento. Porque se for uma pessoa que não for chamada, ela adoece mental, ela fica uma pessoa complicada. A pessoa que ela é solteira e foi chamada para isso, ela tem paz. Se eu casar, ficar doido, porque é uma coisa bem só. Eu fico agoniado casando dentro de casa. É complicado. Ela tem paz. Ela vai ter. Oi. Essa tia do meu marido, eu percebo que a missão dela é cuidar da família dela. Aparece isso. Você fala, se não tivesse essa moça, a família pagava um preço, né? Não teria quem cuidaria, né? Parece que Deus levanta uma família para fazer isso, né? Mas Deus abençoe ela poderosamente. Amém? Eu parei em que versículo? Nas profetisas, né? Irmão, aqui deixa outra lição para a igreja. Deus, pelo fato de Paulo falou que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, não quer dizer que Deus não quer usar a mulher. A gente tem que olhar a Bíblia no contexto geral. Onde Paulo foi, tinha mulheres que estavam ali querendo tomar um lugar que não era dela, mulher que não se posicionava corretamente, mulher que mandava em marido. Então toda essa coisa estava naquele contexto. E Paulo, para organizar, veio essa regra. Aí tem mulheres que vieram de outras culturas, que eram de outras culturas. Isso. Aí por isso que Paulo orientou. Exatamente. Então é por causa disso, irmão. Está aqui a prova bíblica que a mulher também ensina, ela ensina no sentido assim, pregação, né? Não existe pastorado feminino, nem apostolado feminino. Não existe. Mas a mulher pode ser uma mulher que ensina a palavra de Deus, prega e profetiza. Isso é bíblico. Galera, se você for ver também essa questão no contexto, ele diz isso também por quê? Para proteger a igreja. Porque na sociedade da época, como a mulher era meio que desvalorizada, ela na sociedade não podia tomar esse lugar de ensino. E na igreja, de certo modo, não podia ser diferente. Por quê? Porque, vamos supor, está algum soldado passando e vê uma mulher ensinando na igreja. Como eles não são muito acostumados com isso, eles podiam invadir e acabar atrapalhando o culto. Sim, meu amigo, uma vez eu falei isso, menino, eu fiquei com medo, sabe? Aí deu erro no vídeo, lá no podcast que a gente viu, eu falei, cara, meu Deus, as irmãs de oração não vão mostrar. Não, é porque isso que ele falou trouxe, isso que ele falou aí, tá certo, trouxe uma reflexão minha que eu fiz em Mondas Oliveira no podcast que a gente tinha lá. Que eu falei o seguinte, eu fiz uma comparação. Aí o irmão que estava comigo, ele falou assim, eu acho que ele ficou meio incomodado, eu fiquei com o peso da consciência. Porque ele dizia o seguinte, por que os malandros que entram na nossa igreja para enrolar o povo, por que eles se concentram mais no círculo de oração e não nos cultos oficiais? Você já parou para pensar nisso? Quem é que dirige os círculos de oração? As mulheres. As mulheres, elas são mais emocionais. Aí o que eu propus? Eu não propus acabar e tirar a liderança das mulheres de oração, né? Não é isso. As mulheres continuem fazendo o trabalho maravilhoso que elas fazem. Entendeu? Mas o que acontece? Eu acho que elas devem ser mais protegidas por homens da igreja, obreiros da igreja, para que elas não precisem fazer esse tipo de coisa. Por quê? Chega um malandro, a mulher é mais emocional, ela não é mais seca, não é seca como o homem, assim, ela às vezes alguma mulher pode o coração mais mole, ir na onda e deixar o homem fazer o que ele quer lá no círculo de oração e mentir para o povo. Então, Paulo, sabendo disso e mostrando que primeiro veio Adão, depois Eva, quem disse foi Paulo, e que uma mulher é a parte mais sensível, mais fraca, não é fraca, sensível. Paulo coloca o homem como esse suporte, é nesse raciocínio. Por quê? Porque o homem é mais resistente, ele consegue proteger ali o ambiente. A mulher não. A mulher ela pode ensinar, mas no sentido de proteger, de liderança, tem que ser um homem. E já a liderança de uma igreja já é um fardo pesado para o homem. Já para o homem já é um fardo pesado. A valer para uma mulher. Teve um homem que eu falei, que eu não lembro quem foi. Ele disse assim, Deus não ia querer um fardo desse para suas filhas, que ele ama tanto. Deus ama tanto a mulher,
que ele não ia desejar para a mulher um pastorado feminino, que é muito pesado. Você está entendendo? É pesado para o homem. Pergunta aí, Matinho. Martins é presbítero. Ele fala do exemplo dele que ele passou um mês dirigindo a igreja. Não é um fardo? Grande. Aí presta atenção, ele é um homem, Grande. mas ele vê como é um fardo. Avalie uma mulher, não estou diminuindo, estou falando a realidade. Avalie Deus. Você acha que Deus vai botar isso para uma mulher? O cara tem que fazer com que a gente vê por aí muitas mulheres pastoras. Outro dia até na manhã, eu estava lá em casa, a mulher foi embora, ela disse, pastora. Ela me crê. Pronto, isso aí é influência secular, não é influência bíblica. É o que acontece? O feminismo entrou dentro da igreja. Alguém abriu a boca usado pelo diabo e disse: se o homem pode, outra mulher também pode. Por que eu também não posso? Você está entendendo? Vem aquela mensagem. Até no departamento do DEFAD de vocês tem que estar sempre vigiando, porque sempre vai chegar alguém, às vezes, com uma mensagem feminista. Não, a mulher tem que ter seu espaço. Isso chegou na igreja também. A mulher tem que conquistar o seu espaço. A mulher é desvalorizada, como se o fato da mulher estar ali servindo a igreja, tipo assim como as irmãs servem, como se fosse desonroso. Tipo assim, Emília não prega na igreja, Emília não está dirigindo um culto, Emília não é pastora, então ela não é... com todo o conhecimento que ela tem, aquele homem pode. Por que ela também não pode? Aí é a raiz do mal. Só que a Bíblia não dá essa autoridade. Aí chega alguém esclarecido, bebeu muita água lá do mundo e bebeu pouco da palavra, aí traz mau costume do mundo e coloca na igreja. Só que na igreja essa luta de classe não existe. Entendeu? Essa luta não, essa questão assim, não, a mulher tem o seu lugar de importância. Ela pode ensinar, tem coisa maravilhosa. Tem coisa mais bela do que dar aula e ensinar. É porque pegaram profetizar. Se a mulher pode ser um piloto de avião, ela pode ser a pastora. É totalmente diferente. É espiritual. Não traga uma mulher que é administradora de empresa, que é advogada, que não tem nada a ver com isso aqui. Até é antibíblico, né? Porque o apostolado está direcionado para os homens, não para tem nada a ver com isso aqui. A pessoa pega o Dia Internacional da Mulher, aí aplica isso aí. Aí é onde entra. Vai sair. Toda a vida, quando o Dia Internacional da Mulher, eu estou aqui, eu vejo. Isso. E aqui a pessoa fica ouvindo. Tem muita. Começa a jogar. É verdade. Tem, viu, irmão? Ele está falando, é verdade. Tem muita coisa de feminismo dentro dos eventos de vocês, de senhora. Com certeza, irmão. Entendeu? Do DEFAD. Tipo assim, trazendo um ensinamento que não é bíblico, de valorização da mulher, aquela coisa assim, como se vocês fossem desvalorizados, e vocês não são. Né? Aí então o que é que acontece? Aí tem essa questão. Eu não sou pastor, eu não vou ser nunca pastor. Então assim, eu não posso dizer, né? Isso não posso falar, né? Mas o que acontece? Mas a questão de ser pastor, aí por exemplo, aí eu tenho que ser pastora. Aí o marido fica lá em casa, porque aí o marido fica lá olhando, a mulher mandando, a mulher botando e o marido fica lá. Aí eu olhando assim, o marido vai ficar cuidando das crianças e a mulher falando, gente, não faz o menor sentido. Não, no culto da igreja está o marido é um presbítero, um diácono, mas a pastora da igreja é o marido. Eu digo porque eu já fui uma vez e não vou mais para não constranger, porque eu fiquei constrangido. E para evitar não constranger ninguém, eu não vou. Uma vergonha alheia, né? Eu não vou, porque assim, o cara é um presbítero da igreja, aí vamos ouvir agora a nossa pastora presidente do ministério. Eu digo, onde foi que você viu isso, meu irmão? Como é que pode um negócio desse? O cara me mostra na Bíblia. E a sua esposa é a pastora, para morrer com é a um negócio presidente do desse. ministério. Eu digo a você é um homem fraco danado. Esse aí já vai apanhar, viu, irmão? Se hesitando, se senta da responsabilidade que Deus só pode ser isso. E o cara tá honrando as coisas que veste. E quando é casado, Não é questão de pastor, não. pode gerar problema no casamento. Bíblico, meu irmão. É. Você é o presbítero da igreja, tá ali. Essa mulher vai se ocupar. Pessoal, eu estou falando de gestão. O marido pode ser um analfabeto, mas ele é o homem da casa. E a mulher ser uma mulher culta, pregadora, mas o marido está lá liderando. Eu estou falando no sentido de liderança, não estou falando no sentido de ser usado. Tem casais que a mulher tem o dom da palavra e o marido não tem. Isso não tem problema. Eu estou falando no sentido de ensino. Mas essa mulher está ali com o marido dela dando apoio a ela. Quem é o marido é ele. Não é ela que manda. E outra coisa, o fato de você saber. Olha, eu estou aqui com os irmãos. Eu estou aqui com os irmãos. São mulheres. As maiores pregadoras. Eu gosto. Mas olha, eu gosto. Às vezes eu gosto mais. Eu gosto. Você vê uma mulher, eu amo a irmã Socorro pregando. Mas sabe por quê?
Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Sabe que eu brinco? São sensíveis. Eu brinco. Não, não é nem isso que eu tô falando. É porque eu brinco, eu gosto de brincar que os maiores pregadores que eu gosto são mulheres São também. mulheres, Eu né? digo, São sabe por mulheres. que eu digo isso? Porque quando a mulher se propõe a ser pegadora, ela estuda de verdade. Estuda. Quem fica estuda mais que o homem. Quem fica enrolando, Estuda. quem fica enrolando com pregação sem futuro é um monte de homem. Mas mulher não. Mas quando você pegar as mulheres, elas têm mais temor a Deus, às vezes, por temor, ela fala, eu não posso subir ali sem a Bíblia. Desce mais. Aí elas descem, estudam a Bíblia. Irmão, eu não estou aqui honrando a mulher, não. Dizer que as mulheres pregam e na minha concepção eu tenho essa mesma visão. As pregadoras que eu conheço, elas botam um bocado no chinelo. A minha também. Aí o que acontece? Olha o valor da mulher aí, A minha também. no ensino. Agora, só que, irmão, existe uma diferença em ensinar e gerir uma igreja. É. Irmão, tem pessoas que pensam que só porque um cara é um bom professor, um bom professor de escola dominical, ele vai ser um bom pastor. Irmão, não tem nada a ver. Nada a ver. É um abismo. A diferença é abissal. Né? Cada um tem o seu chamado. É abissal. Não vá nessa onda não, porque para ser pastor, e outra coisa, tem que estar ligado. Às vezes você vai seguir uma regra, pensa que a igreja é um exército e não funciona assim. Tem que ser por direção de Deus. Então é isso que eu estou falando. Amém? Então, as profetisas aqui é uma prova que as mulheres podem exercer o ministério profético também. E ensinar, falar. Né? Porque diaconizar aí pode, né? Deus também é velho de sonho, né? Essa coisa de diaconisa aí, isso aí é de igreja para igreja. Agora eu não vou meter. Mas a Bíblia fala da diaconisa. Tem ministério que tem aí, entendeu? A Assembleia de Deus, por alguma razão, não inseriu diaconisa. Eu acho errado, porque se você vai consagrar a diaconisa, você vai ter o atrevimento mais na frente de consagrar o presbítero. É. Não, mas é só para a Bíblia. Tem igreja que faz. É Tem igreja que verdade. faz. Eu acho que foi por isso mesmo. Entendeu? Se você vai levar um ministério a diaconisa, vai concordo dar com uma o parte que irmão, você viu? consagrar ela ao ministro. É verdade. É Ela diz, verdade. se pode diaconista, então pode presbiteriano. É verdade. No mundo de hoje. Eu conheço um ministério que consagrou a esposa ministra, porque ela é diaconisa foi consagrada. É. A missão evangélica está com essa preservada. É. Sabe? Assim, porque papai é pastor de lá. Foi pastor que não está mais pastor. Mas tem essa de papai, isso é um negócio bonito. Estão botando mulher para ser diaconisa, aí agora vamos consagrar. Não, porque tem poucos homens no ministério. Olha. Aqui tá certo. Mas no mundo de hoje é isso mesmo, não é meio complicado. Mas tem, mas tem. a esposa do Eu acho assim, se você E pior quando acontece esse negócio, essa mulher quer mandar até na casa. Faz sentido nos seus A gente alicerces. não tem uma hora Deus para A denunciar gente alguém. foi pra... uns 15 dias Mas é lá na Bíblia, tem. de jovens. O problema é saber essa brecha. Eu vou ter com isso, eu vou levar. Lá na missão, aqui perto do. Olha, tá vendo? Aí eles fizeram tipo um encontro dos velhos. Papai era do ministério do papai? E falando sobre isso, Papai de lá. quem tipo assim, quem mais falava, eu acho que era a líder do jovem e o pastor. Nem apareceu assim. Não apareceu. Mas no final das contas, o pastor que foi um dos primeiros pastores de lá, irmão Toninho, falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou ele. Ele pregou por todo mundo, ele deu uma repreensão. Foi mesmo. Que coisa linda, Se pelo amor de Deus. sempre foi o moleque aqui na Bíblia que Deus Ele não honrou gostou mulheres, de jeito os homens ficam no nenhum. chinelo, Ele mas foi feito lá mas pra cada um ele. na sua vocação. Cada um seu quadrado, não ser chamado, né? Tem que ser Paulo um Deus de fogo. É. Não Fique só na ser vocação. mais Fique na vocação que está no palco. Ele sentiu logo, né, a diferença? Uma escuridão. Por causa do refé, foi isso. Eu fui Sua mãe também passou por um negócio lá, não foi? já tem esse pior. Vamos seguindo aqui, ó. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia. Oi? Tá vendo que mudou muito, Não porque era assim, não. antes de eu me converter, eu ia pra lá com que os cultos que minhas filhas Era igual convidavam aqui. e era normal. Mas isso é recente. Eu percebi essa diferença na missão aqui. Olha, É abriu recente. a sessão agora na missão, eu estou falando nisso, já que eu conheço. Abriu a sessão agora na missão evangélica que está consagrando ser diácono, só consagra diácono sem ser batizado pelo Espírito Santo. Misericórdia. Eu digo, e o presbítero não pode não? Qual a diferença? Qual a diferença de consagrar um diácono e um presbítero? Aí foi aprovado o diaconato no presbitério, não. Eu digo, vocês se está mal aí, porque é o seguinte, se tá, qual a diferença de um presbítero para um diácono? Tudo. Tem a consagração, né, ministerial deles. Né? Aí agora o diácono está sendo consagrado.
sem ser batizado. Sem ser batizado. Mas o presbítero não pode. Não gasgaram. Mas é na Assembleia. Na missão é mais Na missão. Aqui assim, ó. E demorando-nos ali muitos dias, né, irmão? Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Irmão, Paulo teve várias mensagens, né? E ligando-se os seus próprios pés às mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo falou que ele não era para ir? Não. Ele só revelou o que ia acontecer. Ele só revelou o que ia acontecer. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. O povo, emocionado, não suba, pelo amor de Deus, não faça isso não. Mas igual fez com Jesus. Não, senhor, de maneira nenhuma. Primeiramente você não vai, de maneira nenhuma você não vai não. Paulo, não foi Pedro. Aí assim, ó. Mas Paulo respondeu. Aí Paulo deu uma repreensão amorosa, né? Aquela repreensão assim, né? Amorosa, né? Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, olha só, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo estava preparado, entendeu? E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Pronto. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia. Percebeu que ele estava em Cesareia. Aí quando ele foi para Jerusalém, aí outro grupo foi com ele, outra comitiva. Levando consigo um certo Minasson. Não fala muito dele aqui, do Minasson, aí, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Paulo ia hospedar com ele também. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Jerusalém recebeu ele mal? Não, a igreja recebeu Paulo bem, com alegria. Quem não gostava de Paulo eram os radicais judaizantes. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. E todos os anciãos vieram ali. Ok? E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Paulo contou detalhadamente, titim por titim, o que Deus tinha feito no ministério dele, até porque tinha uma satisfação para dar, para que os irmãos se alegrassem, a fé dos irmãos fosse aquecida, e eles se alegraram. Paulo estava dando um relatório, né, de como tinha acontecido com ele, minuciosamente para a igreja, lá para a igreja de Jerusalém. A morte dele não seria algo bom, né? Ele morreu sabendo, não, ele morreu, mas a causa foi... Exatamente, causa, né? Deus fez a obra, né? Paulo contou minuciosamente. Eu parei de versículo, às vezes eu passo e esqueço O 20 agora. o 20. E eu li o 20, 19. Aí assim, ó. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Olha aí os irmãos judeus convertidos se alegrando com Paulo. Então não tinha entre os irmãos essa conversa, não, os gentios têm que seguir, não. É aqueles crentes, aquelas facções que se criam no nosso meio para fazer tal trabalho. Não tem nada a ver com a igreja, entendeu? A igreja de Jerusalém, tá certo? E tinha um negócio que eu estava pensando agora, que eu esqueci, eu vou lembrar agora, veio na minha memória, eu esqueci, vamos seguindo. E já acerca de ti, foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Era a fama de Paulo lá, né? Estava tipo assim, testemunhando o que estava falando de Paulo em Jerusalém. E Paulo, outra lição aqui, irmão, que na igreja também é lugar de se dar testemunho. Tem gente que acha ruim quando você dá testemunho na igreja, o momento do testemunho. Esse momento também faz parte na igreja, do que Deus faz. Porque existe uma coisa, irmão, de a gente aprender a palavra de Deus e aprender a obra de Deus. Outra coisa é você contar o que Deus fez na sua vida. A igreja em si, ela não é um local assim de se vir pedir, se entregar. Entregar. Né? Você vem, é gratidão
Então o testemunho faz parte disso. Faz parte. Testemunhar do que Deus Edifica faz, a vida de faz, alguém. Se Deus edifica. fez a vida dele, eu vou esperar que Deus vai fazer na minha também. É. Aí tem gente que às vezes mata as coisas que Deus cria na igreja. Ah, não, porque não precisa disso, é só a palavra, louvor. Bota 2 hinos, ninguém canta mais, prega. Irmão, pregação tem seu canto, louvor tem seu canto, testemunho tem seu canto. Cabe tudo isso no culto. Cabe tudo isso no culto. Nem se preocupe. Tudo isso é para edificação da igreja e louvar o nome do Senhor. E tem que ter. Porque às vezes o irmão chega aqui com a fé um pouquinho abalada, alguém conta um testemunho que parece com o que ele está pensando e a fé dele aquece. É essa a função da igreja. Uma irmã saiu daqui, ela tem uma casa hoje, porque no dia que ela ouviu contar o testemunho da minha, ela fez assim, irmã Lena, e aos olhos humanos era impossível irmã Lena ter uma casa. E hoje irmã Lena tem uma casa, porque ela pegou o testemunho. Olha aí. Ela disse, Deus, e eu disse, Fez na vida dele, Deus que fez na minha vida faz na sua. E a irmã tem a casa própria dela. Se Deus fez na vida do irmão, ele faz na vida também. Pronto. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, aqui eu já li, não foi? Aí o 20, o 21 eu li, o 22. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto. O que aconteceu aqui, irmão? Tiago, aconselhando ali, eles conversando entre eles, para que Paulo não viesse a mentira de que Paulo estava falando essa fake news, né? Essa fake news de que Paulo era contra Moisés, entendeu? Não era isso. Paulo faz o seguinte: cumpra algum ritual dos judeus, que foi aquele que eles foram o voto, que Paulo saiu com 4 rapazes, 4 irmãos, e rapando a cabeça e sair irmão. É um ritual do nazireado, entendeu? Isso é uma tradição do nazireado, é uma tradição judaica. Paulo fez isso com a mesma razão como ele mandou Timóteo se circuncidar, para que portas não sejam fechadas e ninguém diga que ele estava lutando contra a lei, tipo assim, entendeu? Aí para Tiago ele não precisava fazer isso. Mas Timóteo, será que esse Timóteo, porque Timóteo era filho de, só o pai dele, segundo disse que o pai dele era convertido, mas a avó dele e a mãe dele eram crentes. Judia. E Timóteo não foi circuncidado? Não é? Porque provável. Porque talvez, é minha opinião, a Bíblia não diz. Eu acho que por o pai dele não ser, o pai não deixou. Porque ele Por isso que existe um problema de um crente que era com os crentes. Vou bater na igreja católica, não, vou na evangélica e termina na católica. Tu sabia que no mundo todo, o mundo todo está cheio de judeu. Cheio de judeu. Se você for lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste, é cheio de descendentes de judeu, gente. É incrível como esse povo se reproduziu. Se você pegar boa parte dos judeus do Rio Grande do Sul, muitos deles são ateus. É judeu só de tradição, mas a fé não leva mais com ele. Albert Einstein era ateu. Grandes nomes da ciência no mundo todo, judeus, mas muitos deles não levam a fé, só a tradição, entendeu? São judeus com a tradição deles. Luciano Huck, ele é judeu. Luciano Huck, Marcos Rafinha Zuckerberg, Bastos, várias pessoas da mídia são judeus, mas são pervertidos, são ímpios, agem como ateus. Os judeus que você fala, Eles são descendentes de judeus. Eles não são da fé judaica. os teus filhos até parecem, né? Que o papo dos umas coroinhas assim. Aí é a tradição. Eles aceitam a tradição, mas não seguem a fé judaica, entendeu? Ele não segue a fé rabínica, vamos dizer assim. Aí então o que acontece? É isso que acontece. O católico é católico, mas nunca vai na igreja católica. Nunca foi uma missa. Eu era desse jeito, era católico, mas nunca ia. Também, quando eu era católica, era difícil ir. Quando ia, já estava com pensamento de festa. Eu era católico. Aí é? Na televisão. O irmão Marcinho, A Santa Santana era eu estudei católica. eu joguei no tempo do pai dele, né? Oferenda. Seja católica, eu gostava da seja católica. O Rafinha Bastos, aquele comediante, ele é judeu. Mas ele, se eu não me engano, ele é ateu, maconheiro. Então assim, o povo do Rio Grande do Sul, aquela Aline do Israel com a Aline, minha mãe gosta Aline, muito dela. eu gosto muito da Ela é gaúcha, entendeu? Ela é gaúcha. O pai dela é judeu. O pai dela é judeu? O pai dela é judeu, mas não é religioso. Ou seja, não segue nenhuma fé, cristã, nada. Não, a Aline é uma menina que é youtuber, que na pandemia ela começou a passear pelo Israel, que ela mora lá. Ela é casada com um soldado de Israel. Com... Israel com a Aline. A Israel com a Aline. Ela era descendente
de Levi. Levi, ela é da descendência de Levi, é verdade. Que é dos sacerdotes. Aí Lá eles vão. ela tem amizade com o Rodrigo Silva, que eles fazem viagem para Israel. Aí ela criou isso assim, tipo como eu aqui, peguei a câmera, botei e comecei a conversar. Aí ela começou a andar por Israel. Aí o interesse do mundo todo em Israel, ela cresceu. Hoje ela é uma autoridade no assunto, ela conta a história de tudo lá, entra nas mesquitas, vai tudo. Ela foi em Sodoma e Gomorra, mostrou a areia com sal Areia lá, com sal. mostrando confirmação do que realmente Deus fez ali em Sodoma e Gomorra. Ela foi... Aí edifica a fé. também, Por exemplo, o Mar Morto está parecendo peixe. morto. Aí tem uma profecia em Israel que fala que ia ter vida de novo no Mar Morto. Ela fala, olha aqui, isso aqui. A profecia de Ezequiel. Eu acho que Ezequiel. Aí Rodrigo Silva, que é da Adventista, 48. eu acho ele mais incrédulo que ela. Eu acho ela mais fé que ele. Aí Rodrigo Silva, ele não concorda com essa teoria, mas ela concorda. Ela fala assim, ela concorda que isso é cumprimento da profecia. É o cumprimento da profecia. Aí então é maravilhoso. Procure ali em Israel. Olha, minha mãe é apaixonada por ela. O problema é que o povo judeu, Vale a pena, eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas não é o Messias, né? Eles. Exatamente, o problema é esse. O problema é esse, né? Aí seguindo aqui, ó. Que faremos, pois? Então o que aconteceu? Então Paulo participou daquele voto. Mas a gente não vai estar aqui não, meu irmão. Vai não. Eu sou Pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista. Paulo ele fez esse voto para que não desse vazão ao que o povo já estava mentindo a respeito dele. E foi sério o negócio. O quê? Porque a fake news sobre ele foi grande. Foi grande. Aí é que já estava esperando ele já. Isso! Não, porque é o que a gente falou no início. O extremista, ele não tem compromisso com a verdade. Porque para sustentar o extremismo dele, ele tem que ir para alguma mentira. Não tem alguma mentira, né? Não tem verdade. Que os irmãos lá ficaram preocupados. Que vamos fazer o quê? Ele já estava na fúria. Aí vem muita inveja. O invejoso, quando ele é inflamado pela inveja, ele começa a inventar coisas. Começa a inventar, começa a dar rasteira. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça. Ou seja, Paulo, para provar mesmo que você não está contra os judeus, faz isso. É ele que pagava o voto, né? Porque rapava a cabeça, sacrificava no templo, mas tinha que ter um custo. Paulo, pague você, para provar que você está de acordo, para que eles abafem essa onda contra você, né? Um exemplo, eu estou usando minhas palavras, é claro, tá, gente? Assim, ó. Sabendo que, aqui eu falo assim, ó. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então estavam fazendo já fake news. O motim, o fake news já estava espalhada já. Então vamos vigiar, Paulo, raspa logo a cabeça para não ter o que eles falam de ti. Isso. Porque você estão mentindo, você agindo como não cumprindo mais a lei, aí é que eles vão ficar mesmo inflamados. Todavia, eu posso trazer um comentário que tem aqui na minha vida? Sim, por favor. Diz assim: frequentemente uma igreja fica dividida por discordâncias sobre questões menores ou tradições. Como Paulo, devemos permanecer firmes nos pontos essenciais da fé cristã e sermos flexíveis nas questões secundárias. Exato. É claro que ninguém deve violar suas verdadeiras convicções, mas às vezes precisamos honrar Cristo pela submissão mútua, por amor às boas novas. Exato. Por exemplo, explicando isso aí que ele está falando. Nós somos crentes, vamos para uma cidade, vamos para um lugar. Lá os irmãos, crente para eles lá, não usa bermuda. Na Assembleia de Deus também não, né? Aí vamos dizer, não usa bermuda de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para eles é pecado. Aí a gente que é da Assembleia de Deus. Hã? Deus amor é assim, exatamente. Aí o que acontece? Aí a gente vai para lá. Se nós aqui, por exemplo, uma camisa sem manga. Tá aqui, tá quente, vou usar camisa sem manga. Mas os crentes daquela cidade, por exemplo, para eles, crente não pode usar camisa sem manga. Se você fizer isso, usar lá, quem está errado é você. É isso que o comentário está falando. Por quê? Porque se você chega com essa sua forma de ser, que não é pecado, você vai fechar portas para o evangelho naquele lugar. Então, para você não escandalizar, melhor que você. Porque essas pessoas, elas estão como se fossem fracos na fé. Elas vão ficar abaladas, mesmo que você não esteja errado.
Mas se eles, da forma como eles foram ensinados, se eles verem você dessa forma, eles vão ficar abalados, entristecidos. Talvez eles vão fazer coisa pior porque a fé, sabe, são fracos da fé. A Bíblia fala que você deve preservar esse irmão. Se esse irmão é crente e para ele crente é daquele jeito, não seja esse crente liberal na frente dele. Porque você vai abalar a fé dele. Entendeu? É isso que o seu comentário. E é isso que a Bíblia ensina, viu, irmão? Eu não devo a ninguém. Essa frase, eu não devo a ninguém, não é bíblica. Eu não devo a ninguém e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso eu não devo a ninguém. Deve muito, o amor. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. E assim, a sociedade está deixando de dar credibilidade. Não é defendendo para aquela igreja não, mas da Assembleia de Deus, porque com alguns comportamentos de algumas pessoas aí. Descredibiliza, irmão. Tem empresa aí que tem um padrão de farda e ela exige e ela é conhecida do seu funcionário por aquele padrão. Tá certo? Então assim, isso não é salvação, mas eu vou dizer assim, desobediência, você também perde a salvação. Perde, mas... Se nós temos, a nossa instituição tem um padrão, um comportamento, um estatuto, e você escandalizando outra pessoa. Olha, tem pessoas aí no mundo que falam, não tem pra quê, tem igreja, os assembleanos é assim, e aquela igreja é mais liberal. Tem tanta igreja aqui que é mais liberal, e geralmente essas pessoas não estão interessadas nem em uma e nem outra. Tá querendo só... Ela só quer dar opinião, mas no dia, perceba, no dia que uma pessoa vem de coração buscar Deus, elas vão buscar a igreja que tem credibilidade. Quando a pessoa vem de coração, aquela igreja que preza pela uma boa vestimenta, por cobrir o seu corpo, pela santidade. Quando ele vai buscar Deus, ele não vai buscar Deus numa igreja que ele sabe que é vaidade. Porque, presta atenção, se eu sou uma pessoa vaidosa, que dou muito lugar ao meu corpo, e o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos, você acha que o Espírito Santo não vai mostrar, não está falando que isso não é de Deus? Quer ver uma pessoa que é assim? Aquele cantor que não é nem liberal como a nossa igreja, que não é nem conservador, aquele cantor que era do Raimundos, Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, uma coisa que escandalizou ele na igreja foi o estrelismo, porque ele veio do estrelismo. Então, até hoje, ele não é um cantor que aceita o estrelismo, ele evita. Porque ele evita por quê? Porque ele disse que isso era do mundo. Ele falou, não é possível que eu fugir, que eu vou encontrar na igreja o que eu encontrei lá no mundo. Que era o cantor artista, aquele cantor Deus. Aí ele não é esse cantor, aí ele trouxe isso. Porque ele aceitou a Jesus, teve um encontro real com Jesus e as escamas saíram dos olhos. Ele teve mesmo um encontro com Jesus. Então ele sabia que lá no mundo ele era um Deus. Ele tinha um Deus tratado como um Deus idolatrado, adorado, como o artista do mundo é. Ele sabia que as pessoas se jogavam nos pés desses músicos. Aí quando chega na igreja e vê a mesma coisa, não é normal para ele. Porque agora ele é uma nova criatura. Então ele está olhando agora como uma nova criatura. Rapidão. Opa, pode falar. Não falou quase nada. Em relação às vestes, né? Tem duas vizinhas lá minha que sempre eu fico convidando para elas virem para cá. E a gente bate muito de frente porque elas questionam as roupas. Que ela diz assim, que muitas crentes são muito bem vestidas, bem cobertas, mas o coração é podre, são pessoas malvadas, pessoas ruins. E ela sempre bate de frente comigo nesse sentido. Até eu explicar para elas o contrário, elas não aceitam isso. Por andar bem vestida e ser uma pessoa muito ruim. Pronto, aí você diz assim a ela, pronto, a senhora acha dar mais credibilidade a quem? Uma crente andar de short, curto, ou andar com um vestido. O crente é para dar como ela vai dizer, um vestido comprido, então pronto. Quem está andando desse jeito de autoestima é ele com Deus, mas o certo é isso mesmo. Mas às vezes o que acontece é o que são decepções que as pessoas... Não é as vestes que salvam. Não é as vestes, porque às vezes a pessoa tem aquela veste, mas o comportamento e já mostra totalmente o que Gente, o olhar da pessoa, se o olhar da pessoa for um olhar sujo, se o olhar da pessoa for um olhar maligno, a roupa você pode pegar a roupa que for. Agora, isso não quer dizer que a roupa... Isso não quer dizer que a roupa não é importante, pessoal, a roupa é importante. A roupa é importante sim, por causa que é a primeira impressão do... Mas aí eu fico vendo a capacidade dessa irmã de conseguir... Você está pecando, você vai causar, fazer outra pessoa pecar. É só isso. Eu queria encontrar uma sabedoria bem forte assim para poder explicar isso para eles. Não explique, a sabedoria é você não explicar. Porque o testemunho da gente, ela não fica quer ouvir muito, né? Então assim, elas me veem sempre quando eu venho para a igreja, como eu vou arrumada. E esses dias...
eu queria muito ir para Pipas, eu consegui ir. E então eu fiquei de short e postei no meu perfil do meu zap. E elas me entendem. E aí elas falaram assim, Ruberlândia, eu admiro muito você. De verdade quem você é. Porque você não precisa se esconder em suas Mas se redes. você veio na praia, não vai tomar banho de calça comprida, não. Pois é. Só tem que ter cuidado com as postagens, né? Porque às vezes é uma roupa que não está indecente, mas é uma intimidade, né? Uma coisa assim que às vezes vai. Mas olha, Mas eu queria ter esse entendimento. Eu apoio elas nesse sentido das vestes. Sim. Elas têm razão sim. Porque não adianta, eu vou falar de mim, vou falar de ninguém. Não adianta eu vir pra cá, andar bem bonitinha, bem arrumadinha, na rua, nos mercados e tal. Mas eu sou uma pessoa ruim, fofoqueira, mentirosa, compreenderam, botar os irmãos em conflito. Eu não consigo ter esse entendimento. É Deus que vai se entender com essa pessoa. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. dará conta de si. Agora isso é uma realidade, né? Infelizmente. E a Bíblia diz também que examine-se pois o homem, né? Porque às vezes a gente quer encontrar muito erro nas pessoas, se na verdade o erro está em nós. Né? Esse é o problema. Diga ela que só vem e tire suas conclusões. Mas eu ainda vou conseguir trazer. Vai, em nome de Jesus. Todavia, vamos só concluir aqui, ó. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Lembra do concílio? O primeiro concílio em Jerusalém foi para discutir isso, que a gente até estudou aqui, quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém numa das viagens. Porque os judaizantes estavam pregando isso, né? Pregando que o gentio tinha que se circuncidar, E eles entraram entraram em contenda, foram lá e debateram aqui, ó. Aí, aqui é Paulo e Tiago falando, tipo assim, esse assunto já foi resolvido. O problema de Paulo não é com a igreja já está tudo resolvido. A questão é com os radicais, que não quer obedecer a ninguém. Aí assim, ó, então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer em favor de cada um deles a oferta. Certo? Quando os 7 dias estavam quase ao terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, ou seja, pegaram ele, né? Clamando, varões israelitas, acudiam, maior barraco, né? Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Ou seja, mentira, né? Mentindo, né? Assim, ó. E também, na verdade, porque de uma certa forma eles não aceitaram Jesus 100%, né? Se fossem os gentios, os convertidos, não aceitaram, porque ainda não aceitaram a conversão dos gentios, né? Ou aceitaram, mas não podem entrar no templo, fica lá e meio cá, as duas coisas, né? Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Foi o cativeiro de Paulo aqui, né? Paulo vai ser preso. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. Eu acho que os judeus davam um trabalho para aquele povo romano, que não vou te contar, viu? Essas brigas internas dele, né? Aí assim, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Olha aí a profecia se cumprindo, né? E lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Já pensou? Porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Bem bonzinho, né? E quando iam introduzir,
Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 sacerdotes? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes a língua hebraica, dizendo. Aí foi onde vai entrar o capítulo 22, que quem vai falar... Eu vou falar logo os 6 capítulos, segunda-feira que vem, certo? Aí é quando Paulo vai argumentar, né? E a gente ia falar isso hoje. Mas aí houve um imprevisto com o irmão Jefferson, tá certo? Então é isso, irmão. Paulo foi preso, então Paulo vai argumentar aqui em sua defesa. Paulo era um homem capaz, né? Você fala grego, eu falei, rapaz, você sabe com quem você está falando? Brincadeira, Paulo disse isso, né? Porque Paulo era um homem preparado, né? Preparado, mas ele falou em hebraico, na linguagem hebraica, tá certo? Alguma pergunta, irmãos? Amém? A gente vai comentando mais isso aí, muitas coisas a gente comentou hoje, já falamos sobre pastorado feminino, o papel da mulher, falamos sobre submissão, direção do Espírito Santo, falamos sobre o que mais? Um monte de coisa, né? Testemunhar na igreja, pegar a Bíblia, tem muita coisa pra gente aprender, né, irmão Marcos? Tem muita coisa pra gente aprender. Então vamos encerrar. Quero dar uma paz do Senhor para todos. Pai, seu irmão Marcos, irmã Miriam, irmão Martins, Caio, Pedro, irmão... É Uberlândia ou Uberlândia? Uberlândia, Anaísa e a irmã Emília. Essas alunas que não faltam. Dificilmente... Eita. Pois é, eu achava que você ia faltar mesmo. Porque lá em casa tem 2 hóspedes que chegou quando, né? 2 hóspedes. Mas quando você estiver assim, vocês não venham não, pode ficar, gente. Não vão... Eu me lembro, eu já não vi na escola, porque eu ainda não vim pra cá, não. Então, eu vou ficar sem